esperes, espera em Deus. E Ele vem te socorrer. Alma cansada, não deixe. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos mais uma vez aqui todos juntos para louvarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor. E Deus tem nos chamado com essa missão de proclamarmos o Evangelho da salvação. E a salvação é individual. Não estou aqui para julgar nem A, nem B, nem C, nem D, mas eu sei que a comunhão sua com Deus é uma coisa aí da intimidade sua com Deus. Mesmo porque quando alguém aceita Jesus Cristo, ele não deseja mais pecar. Ele vai querer fugir dos oferecimentos desse mundo. Ele vai querer se afastar de todas as coisas do mundo que facilita o homem a desejar os prazeres deste mundo, prazer da carne. Eu não digo no casamento, que é uma coisa natural. Você ter sua esposa, ter prazer na relação com a sua esposa, mas uma coisa que leva o homem à prostituição, à homossexualidade, lesbianismo, tudo isso deturpa a criação de Deus. Deus fez o homem, varão, a mulher, para ser a sua disjuntora, a sua companheira. E assim os dois, como diz a palavra de Deus, deixa o varão seu pai e sua mãe e se une a sua esposa, se tornando os dois uma só carne. Esse era o plano de Deus, desde o princípio. E não mudou. Quem muda as coisas de Deus é o homem, quando está na natureza do pecado. Quando ele deseja pecar, o livre-arbítrio que ele tem de desejar pecar, isso Deus não tirou do homem. O homem tem livre-arbítrio de decidir qual o caminho que ele quer seguir. Se ele quer seguir o caminho do pecado, o problema é dele, a responsabilidade é dele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas o plano de Deus é que nós andássemos com Ele aqui em comunhão, em fidelidade, em amor. Temos amor, temos compaixão, sermos solidários, nos colocarmos no lugar dos outros. Porque as pessoas na sua individualidade só pensam mesmo em si, não quer saber de ninguém, não quer saber dos outros, e ainda inclusive tem uns que até pisam nos outros. Não tem amor. O Senhor nos ensinou através da sua palavra que amamos a Deus, como Ele diz, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este: amarás ao próximo como a ti mesmo. Então isso é uma ordem de Deus na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo, pronunciando à humanidade que tem que ter amor. Porque senão vai cair naquela passagem da Bíblia: por aumentar a iniquidade, por aumentar o pecado, o amor de muito esfriaria. E é isso que nós temos observado na humanidade. O pecado tem se alastrado de uma forma terrível, de uma forma medonha. Só a misericórdia de Deus. Eu estava vendo ali na TV, Cabine, que vai fazer uma reportagem a respeito de pessoas que praticam atos monstruosos. Vai passar na reportagem de hoje, se eu não me engano. Ele está ali conversando com um marginal que praticou um estupro contra uma criança de 3 anos de idade e matou aquela criança. E nós ficamos olhando assim, ele dando a sua declaração ali do que
como ele fez, sem sentir nenhum remorso. Ele mesmo disse que não tem amor no coração. Não tem amor, não tem nada disso que a Bíblia nos ensina. Por isso que é importante, diz na palavra de Deus, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para mais tarde não vier ter arrependimento. Você não ensinou seu filho no caminho que ele deve andar, adorar a Deus, glorificar a Deus, amar. Aí o pai e a mãe não ensinam. O pai e a mãe preferem mais uma vida na bebedice, preferem uma vida mais na liberdade deste mundo, mas ensinar o seu filho no caminho em que ele deve andar, se esquece. Hoje a educação dos nossos filhos, as escolas estão tomando a frente. Todo mundo sabe disso. As escolas públicas estão tomando a frente a educação que é nossa, moral e religiosa. Moral e religiosa, cabe a nós como pais educar os nossos filhos. Mas aí vem a escola pública e começa a ensinar os nossos filhos a masturbar-se, a ver cenas em livros didáticos de pornografia. Uma coisa absurda, queridos. Inclusive, tem uma lei aí do PSOL, Partido Socialista, Partido Comunista, resolvendo aprovar, não sei se aprovou já, criança de 12 anos, chegar diante dos pais e dizer, vou tocar de sexo. E o pai não poder fazer nada. Não pode fazer nada, porque a lei favorece aquela criança ter direito a trocar de sexo. Aí vai para o SUS faz a cirurgia. Que coisa absurda, queridos. Obrigação, dever dos pais educar os seus filhos na questão moral e religiosa, não da escola. O que é isso, queridos? Os professores estão indignados. A maioria dos professores são obrigados a ensinar essas coisas, senão eles perdem o emprego deles. Perdem o emprego porque são obrigados a ensinar. É a lei que manda. É a lei que manda. Glória seja dada o nome do Senhor. Observe as cartilhas dos seus filhos quando chegam das escolas de 6, 7 anos de idade. Observe. Se tiver alguma coisa falando a lei de homossexualidade, pornografia, essas coisas, chegue na escola e diga, eu não quero isso para o meu filho. Eu não quero isso para o meu filho. E se a escola começar a lhes bravejar qualquer coisa, você vai para a justiça. Vai para a justiça, eu vou levar para a justiça. Eu não quero essas coisas para o meu filho. Eu educo meus filhos na questão moral e religiosa. Não quero essas coisas para os meus filhos. Aí você vê, uma coisa que é feita de baixo, sem conhecimento dos pais, é feito na surdina. Os pais não sabem. A maioria dos pais não sabe. Os seus filhos estão sendo educados para não ter preconceito. Mas ensinar pornografia, ensinar sexo, ensinar ali as crianças fazerem masturbação, onde é que já se viu isso? Que lei é essa? Isso é lei do cão, queridos. Lei do cão. Meu Deus. Mas isso aí é projeto de uns partidos minoritários da Câmara de Deputados, querendo se impor na educação dos nossos filhos, que cabe a nós como pais educar os nossos filhos. Mas glória seja dada ao nome do Senhor, que estamos alegres e felizes por tudo que o Senhor irá nos conceder. A mensagem de hoje fala de uma coisa muito importante, a respeito de Deus falar conosco. E Deus fala, querido, fala. Ele falou com Moisés na sarça ardente, ele falou com Samuel, ele falou com Samuel, ele falou com Zaqueu, chamou Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Então Deus nos chama pelo nome, nos convida, e não é diferente. No passado foi assim. Mas, irmãos, aqueles homens eram pessoas especiais.
Mas não é assim não, queridos. Nós não podemos chegar e dizer, Moisés era um homem especial. Samuel era uma pessoa especial. E nós não somos especiais para Deus. Todos nós temos valor para Deus. E Ele pode falar conosco da maneira que Ele quer. Em visões, em sonhos, revelações. Não é? Ele falando com a sua própria voz também, Ele fala. E comunica a nós a sua vontade aqui na terra. Eu estava me referindo, eu estava em Itamaracá essa semana de carnaval. Eu tive que vir aqui a esse local para proclamar o Evangelho, porque Deus tinha falado comigo ali em Itamaracá. Me chamou pelo meu nome 3 vezes. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e não via ninguém. Mas era Deus me chamando para que eu anunciasse aqui, nesse local, que quem pulasse carnaval, morresse pulando carnaval, no céu não entra. No céu só entra lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Lá no céu não entra ninguém pulando carnaval. Eu dei essa mensagem aqui, em época de carnaval. Eu fui obrigado a chegar aqui e anunciar que as pessoas não pulassem, e se morressem pulando carnaval, iria direto para o inferno. E assim anunciei a mensagem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nesse dia, Deus falou comigo, eu fui levar o meu garoto, meu filho, a uma casa lá de repouso. E eu tive que ficar nesse dia de Itamaracá, porque já era noite, não dava para voltar, e fiquei naquela casa, esperando o dia amanhecer para voltar. Mas enquanto eu estava ali na rede, eu comecei a ver o sol nascer. E quando o sol ia começando a nascer, eu olhava assim para o sol e eu ouvia essa voz, por 3 vezes me chamando. E eu fiquei olhando assim, meu Deus, que coisa, né? Deus fala conosco mesmo. Deus fala conosco mesmo. Ele chamou pelo meu nome 3 vezes. Na Bíblia Sagrada vem falando que Deus fala com Moisés na sarça ardente, apareceu ali como anjo do Senhor e falou com Moisés. A princípio, Moisés queria ver Deus. Aí Deus disse, não faça isso não. Não faça isso não. Ele obedeceu a Deus e teve uma conversa com o Senhor a respeito do seu povo que estava escravizado no Egito. E precisava de alguém que liderasse aquele povo e tirasse aquele povo da escravidão em que ele se encontrava no Egito. E Deus chama Moisés. A princípio Moisés titubeou. Ah, Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar, Senhor. A princípio Moisés teve essa reação, mas o Senhor tranquilizou Moisés e disse que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o Deus desse universo. Quando Ele manda, nós obedecemos. Não haveria nada que temer. Quando Deus chama pelo seu nome, você tem que obedecer. Não há nada que temer. Ele chamou, o convite foi feito por Deus e você diz, agora, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Você obedece o chamado de Deus. Nós vamos orar ao Senhor, depois vamos ler essa passagem no livro de Samuel, depois no livro de Êxodo, no livro de Atos dos Apóstolos, na conversão do apóstolo Paulo. Saulo foi transformado em Paulo. No caminho de Damasco, o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus Cristo. O intento do apóstolo de Paulo, de Saulo, era matar os cristãos, prendê-los e matar. Ele ia em direção a Damasco com esse pensamento, com esse objetivo, levava soldados com ele. Vamos prender os cristãos, vamos matá-los. Mas no meio do caminho ele viu aquela luz no céu, resplendeu no céu. E quando ele ouviu, querido, daquela luz ali,
ele ouviu a voz de Deus, de Jesus Cristo, falando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou ali, caiu por terra e não conseguia mais ver nada. O povo que seguia com ele só conseguia ouvir a voz, mas não conseguia ver aquela luz que brilhava diante de Saulo. E naquele momento que aquela luz brilhou, aquela voz falou direto para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: Senhor, quem és, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele ali, queridos, caído em terra, reconheceu que Deus é maior aqui na terra, que Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo para nos conceder salvação. E Saulo entendeu essa mensagem e ele foi em direção a Damasco, porque assim Jesus tinha orientado: vá a Damasco, que tem um homem lá que vai lhe ajudar a tirar essas escamas dos seus olhos, que está vendendo a sua visão espiritual. Vá lá em direção a Damasco. E ele foi em direção a Damasco. Lá teve encontro com Ananias. E ele pôs as mãos sobre o Saulo. E naquele momento as suas vegas, as suas vendas, né, as escamas dos seus olhos, ele caiu, ele começou a ver. E dali diante, ele começou a anunciar o Evangelho, começou a pegar as boas novas de salvação, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ele começou a anunciar o Evangelho a partir daquele dia, daquela data, daquele momento na sua vida, e que ele teve encontro com Jesus Cristo. Aí você pode me dizer: não, o apóstolo Paulo é um homem especial. Não, querido, Deus não faz acepção de ninguém. Moisés era um homem especial. Deus não faz acepção de ninguém. Não importa. Não importa, queridos. Deus não faz acepção. Quando Ele chama a todos. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha, Deus chama todos, não faz acepção de ninguém. Não é pelo fato de alguém ser especial, Moisés, Samuel, Zaqueu, não é pelo fato de alguém ser especial, mas Ele chama todos. E todos nós temos uma missão aqui na terra, de anunciarmos o Evangelho. Estamos aí presenciando uma praga terrível, né, desse mosquito aí, que está causando muitas doenças, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas você me pergunta, qual o resultado disso, irmão? O resultado disso é que nós estamos vendo o mundo inteiro buscando mais o pecado, abraçando mais o pecado, aceitando mais leis que favorecem o homem a pecar. Os governantes dos países apoiando esse tipo de comportamento, ajudando a aprovar leis que ajudam as pessoas a pecarem. E vocês acham que isso, queridos, é concebível diante de um Deus Criador que fez os céus e a terra? As pessoas não querem se arrepender, mas querem confrontar a Deus, querem dizer assim na cara de Deus: você não tem valor, eu tenho valor, eu posso fazer as minhas leis aqui na terra e contrariar a tua vontade. E nós vemos as pessoas contrariando a vontade de um Deus Criador, que deseja que todos nós andemos aqui em comunhão com Ele, em obediência a Ele, mas não em pecado. Não em pecado. O desejo de Deus é que nós andemos em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse é o desejo. Mas vamos ver o Senhor.
vamos trazer essas passagens ricas e gloriosas do Evangelho. A nossa meditação, vou falar um pouquinho dessa praga que está assolando o Brasil, o mundo inteiro. Olha, seja dado o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento que nós iremos passar na tua presença. Ajuda os ouvintes para que eles possam entender e compreender o plano da salvação, que é o mais importante aqui na terra, um poder sobrenatural de Deus. Não temos explicação, Senhor, para a salvação. Meu Deus, é individual a salvação, é uma intimidade que nós temos contigo, Senhor. Isso não é coletivo, mas é individual. Meu Deus, faz esse milagre nas vidas para que as pessoas possam ter um compromisso contigo, pessoal, um compromisso pessoal, de comunhão contigo, adorar-te, glorificar-te aqui na terra, e bendizer o teu santo nome, e dizer: Deus é soberano, Ele manda no céu e na terra. E afirmar isso diante dos seus familiares, diante de sua família, dizer: Deus é quem manda na minha vida, Ele é o Senhor da minha vida, Ele controla a minha vida. E você começar a confessar que Deus é na sua vida o seu Salvador, o seu Libertador. E assim as pessoas vão reconhecer na sua vida a presença deste Deus tão maravilhoso, que nos deixou o Espírito Santo de Deus. Como ele disse: deixarei convosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E ele vai fazer parte de nossas vidas 24 horas por dias. Nós somos mais um autômato, seguido pelas nossas próprias vontades, olha, desejos de pecado. Não, querido, nós somos mais autômatos, que segue aquela ordem. Nós temos liberdade de escolhermos, de adorarmos, de servirmos a esse Deus tão maravilhoso. E assim você vai ver a diferença que é as pessoas que servem a Deus das pessoas que não servem a Deus. Existe uma diferença, queridos, até no semblante daquela pessoa que aceitou Jesus Cristo. Existe uma mudança, todos vão reconhecer, até o marginal vai reconhecer. Olha, eu estou falando aqui com o homem de Deus, com a mulher de Deus. Ele percebe isso porque o inimigo, queridos, ele sabe, o inimigo de nossas almas, Satanás, quando usa um malfeitor, ele entende que diante dele está o homem de Deus, a mulher de Deus. E ele vai pensar duas vezes antes de fazer o mal. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nem precisa você se identificar. Na sua própria face está ali o semblante de Jesus Cristo. O inimigo vai ficar ali olhando: meu Deus, esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus, esse é o jovem de Deus. Vai ficar ali, queridos, paralisado, porque ele não vai entender como agir diante de alguém que serve a um Deus criador. Ele não vai entender, a princípio ele não vai entender como alguém serve a Deus, como alguém adora a Deus, como alguém obedece a Deus, como alguém diz não ao mundo, à bebedice, à prostituição, homossexualidade, lesbianismo, como alguém diz não a tudo isso e quer servir a Deus, o inimigo fica revoltado. Meu Deus, eu não posso fazer nada contra alguém dessa natureza, não posso fazer nada. Eu estou diante do homem de Deus, da mulher de Deus, que tem um compromisso real com Deus, que serve a Deus.
Aí você pode dizer, não pode acontecer, pode. Não é de alguém fazer o mal contra a sua vida, mas por permissão de Deus. Aí é diferente. Por permissão de Deus. Porque eu vi um testemunho de um pastor ali no Detran, ele estava dizendo para todos os irmãos que iria partir, que o Senhor tinha falado com ele. O Senhor falou comigo, eu vou partir para agora. Já estava falando para todos da igreja, todos os seus familiares. E ele foi visitar a sua família, seu parente lá no Detran. Enquanto ele estava estacionando o seu carro, chegou o marginal ali, armado. Uma coisa que ninguém sabe como foi que aconteceu. Uma coisa que chegaram ali e viram ele baleado e morto dentro do seu carro. Dentro do seu carro, eu entendo, permissão de Deus. Foi com permissão de Deus, ele estava avisando a todos os irmãos. Queria partir para agora. Mas veja que Deus permitiu. Porque se Deus não permitisse, não tinha ninguém que pudesse fazer nada contra ele. Se Deus não permitisse, ninguém poderia fazer nada contra aquele irmão. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas assim, um trecho da Escritura Sagrada que fala no livro de Êxodo, capítulo 3, Deus fala com Moisés. Moisés cuidava das ovelhas, das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro, no meio de uma sarça. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto